Bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje eu gostaria de estar dando a continuidade acerca da nossa temática. Hoje eu não vou perguntar se todo mundo lembra, mas a gente está falando sobre sermos parecidos com Jesus. E eu acho interessante que, na verdade eu nunca tinha parado para pensar que, assim, a maioria dos aspectos da nossa vida, a gente tem o exemplo de Jesus registrado na Bíblia para a gente buscar uma vida de santidade, de santificação, para a gente buscar o exemplo, que nos foi dado para que a gente possa fazer a vontade de Deus. E é interessante olhar para os relatos dos evangelhos e ver como Jesus ele viveu, como Jesus se comportou diante das pessoas. É interessante olhar para alguns detalhes, que falam aí acerca da vida de Jesus, porque ao mesmo tempo que a gente percebe que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, a gente olha para a questão humana de Jesus, porque apesar de ter sido Deus, apesar de ter sido divino e sobrenatural, Jesus também foi humano. A gente descarta o lado humano de Jesus. Quando a gente olha para as coisas que Jesus passou, fala, não, mas ele era Deus. Ele era, Jesus é o Filho de Deus. Jesus ele é sobrenatural, ele é poderoso, essas coisas assim. Mas a gente esquece de olhar para a parte em que Jesus ele abriu mão da sua glória, ele deixou a sua glória de lado, ele se esvaziou totalmente e ele decidiu vir a este mundo como um homem. Essa é a maior humilhação que o Deus vivo passou para chegar até a humanidade. Eu fico constrangido quando eu vejo o nosso Deus passando por tal humilhação. Quem aqui gostaria de voltar a ser bebê? Quem aqui, por exemplo, gostaria de depender de alguém para ir no banheiro, para tomar banho? Quem aqui gostaria de voltar a depender de alguém para comer? Às vezes quando a gente está recém-namorando, recém-casado, tem aquela brincadeirinha de dar comidinha na boca, Mas quando a gente passa por necessidade e a pessoa tem que dar comida na nossa boca, colocar o copinho para a gente tomar, a gente gosta ou não? A gente não gosta. E Jesus era o Deus Todo-Poderoso que ele nasceu em forma de uma criança, ele cresceu em forma de um adolescente, ele viveu as fases da vida humana para nos dar o exemplo. Gente, eu acho isso muito lindo acerca do nosso Deus. Eu acho isso sublime. Eu acho isso maravilhoso e louvado seja o nosso Deus por isso. E semana passada nós falamos sobre a amabilidade de Jesus. Nós olhamos como Jesus foi amável com as pessoas. E especificamente nós olhamos a amabilidade acerca da conversa com a mulher samaritana. Tantas coisas que a gente pode falar sobre essa conversa. E nós falamos sobre a amabilidade de Jesus na semana passada. E eu prometi que hoje ia ter um capítulo 2, da conversa com a mulher samaritana. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura novamente, a partir do versículo 7. João capítulo 4, versículo 7. Hoje nossa segunda parte da mensagem sobre a mulher samaritana, nós vamos falar sobre o evangelismo de Jesus. João capítulo 4, versículo 7. Olha só o que está escrito:
E nisso vem uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Eu acho impressionante, mais uma vez eu vou falar, essa conversa. A gente olha para alguns detalhes, a gente vai perceber hoje, antes da gente olhar sobre alguns atributos de Jesus nessa conversa, eu gostaria de fazer umas considerações. O quanto nós temos nos dedicado ao evangelismo. Jesus nos deu um exemplo. Jesus deu vários exemplos de evangelismo. Jesus viveu para pregar o evangelho. Os apóstolos viveram para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, que vem um pouquinho depois, ele viveu para pregar o evangelho. A igreja primitiva se dedicou a pregar o evangelho. Os posteriores, os pais do cristianismo, depois do ano 100, eles se dedicaram a pregar o evangelho, eles se dedicaram a defender a fé cristã. Isso se estendeu até os 500 anos depois de Cristo. E a igreja, ela se iniciou de uma forma, ela se movimentou de uma forma a qual nenhum fenômeno na história da humanidade se compara. Talvez a gente possa olhar para outras religiões que crescem, né? E pensar que, mas aí está meio que uma disputa, vamos dizer assim. E o cristianismo é mais do que uma religião, é mais do que uma ideia, é mais do que um fato histórico. O cristianismo é um movimento. Por quê? Porque Jesus vai à frente, o nosso Deus vai à frente. Quando a gente olha para a história da igreja, é impossível explicar o porquê a igreja ainda existe, humanamente pensando. Se a gente olhar para tudo que aconteceu, para todas as perseguições, por todos os problemas que a igreja passou, humanamente é impossível explicar de como a igreja ainda está de pé.
E é uma promessa que Jesus deixou. A porta do Hades não prevalecerá sobre a igreja. Deus nos dá a colheita. Deus faz as coisas acontecer na sua igreja. A igreja não morre, a igreja não acaba, a igreja não tem fim, porque a igreja, ela foi estabelecida para viver por toda a eternidade. Enquanto houver vida, enquanto estivermos nesse mundo, a igreja de Jesus estará de pé, até que Ele volte, até se consumar a obra da salvação, da restauração de todas as coisas, quando Jesus voltar. Agora existe uma questão. Existe a nossa tarefa, existe a nossa parte que deve ser feita olhando-se para o reino de Deus. Se a gente quer que a nossa igreja aqui, este corpo, cresça, a gente precisa fazer o quê? Semear. A gente precisa regar. A gente precisa cuidar. A gente não vai colher, quem vai colher é Deus. Só que Deus não vai plantar, Deus não vai semear, Deus não vai regar. Quem rega é o homem, quem rega é a própria igreja. Se a igreja quer ver um culto cheio, nós precisamos nos dispor a fazer a nossa parte. Eu presumo que a gente dedica um tempo do nosso dia para a gente evangelizar pessoas. Ah, mas eu não sei evangelizar. Ah, mas é um negócio difícil, eu tenho vergonha, eu sou muito tímido, eu sou introvertido e sabe, eu não sei, eu não me sinto capaz, eu não conheço a Bíblia e a gente vai chegar lá. Mas olhando para Jesus, Ele deu vários métodos. Jesus, Ele nos mostrou várias formas em que a gente pode pregar o Evangelho. Jesus mostrou, por exemplo, dentro da formalidade e da informalidade, sendo formal, sendo informal. A conversa com esta mulher samaritana foi um evangelismo informal. Não foi algo assim planejado, estruturado, talvez. Mas, por exemplo, se você olhar no texto de Lucas, capítulo 10, Jesus envia 70. E Ele fala, vocês vão de 2 em 2, de casa em casa. Vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Jesus colocou uma tarefa para os discípulos. E aquilo a gente pode chamar de evangelismo formal. Ou seja, traduzindo isso para a nossa igreja, no nosso dia a dia, informalmente a gente vai evangelizar pessoas, no supermercado, na praça, na ida para o nosso trabalho, dentro do nosso trabalho, na escola, na faculdade, na nossa família. Uma pessoa vai ligar para a gente, contar que o parente dela está doente, você vai falar, deixa eu orar com você. São formas de evangelizar pessoas. E aí a igreja também estipula momentos em que a gente vai evangelizar, trazer algum evento para chamar pessoas de fora para falar do amor de Deus. Ou, por exemplo, a campanha que teve aqui em janeiro foi um evangelismo formal. Nós fomos treinados e fomos mandados às ruas para conversar com as pessoas. Isso faz parte da vida da igreja, embora muitas vezes a gente não goste de dedicar tempo para isso. Mas Deus está parando a gente para falar que nós precisamos praticar o evangelismo. Faz parte da vida cristã. E dentro do evangelismo nós temos alguns métodos, algumas formas, né? A questão é que não importa o como a gente vai falar, não importa o como a gente vai fazer. A maneira que a gente vai lidar com isso são variadas. Não existe um problema em você buscar alguma ferramenta para você evangelizar. Mas a gente não muda a mensagem. A mensagem é uma só.
a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho de Cristo. A gente pode evangelizar através de uma conversa pessoal. Você chama um amigo para conversar, vocês estão ali batendo um papo, tomando sorvete, tomando um café, jantando uma pizza, e aí você intencionalmente começa a conversar de coisas espirituais, compartilhar da sua fé. Ou a gente não faz isso? Ou quando a gente conversa, a gente só se assenta nas rodas dos escarnecedores, só para ficar falando mal dos outros, só para fazer fofoca, só para ficar pensando nos problemas políticos do nosso país, os problemas sociais, os problemas econômicos, para falar do quanto a nossa família está mal, o quanto o nosso casamento está ruim. É só para ficar reclamando que a gente se ajunta com os nossos amigos e a gente não tem nada de bom para falar. Eu conheço tanto crente, que usa o Facebook só para postar coisa de política. Fala de Lula, fala de Bolsonaro, fala de Trump, fala de Biden, fala de Putin, fala do outro lá, até esqueci o nome do cara lá da Coreia, do Xing Ling lá da vida. Desculpa, gente. Só fala dessas coisas. Só fala de corrupção, só fala de problema, não, porque o certo é ao meu lado, o certo é isso, o certo é aquilo. Só fala de política. Por que não usa Facebook para falar de Jesus? Por que não usa Instagram para postar uma mensagem evangelística? O que a gente tem feito, gente? A gente pode fazer evangelismo coletivo, né? Evangelizar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, para você não se desgastar tanto numa conversa. Jesus fez, ele pregava para multidões. E é o que muitas vezes a gente gosta de fazer para não se dar o trabalho, né? Não, vamos chamar na igreja e pai, aqui, né? No culto de Páscoa a gente fala de ressurreição, porque é Páscoa afinal de contas, né? E por que não fala da ressurreição no dia a dia? Mas não é errado também trazer pessoas de fora no culto de Páscoa para evangelizar ela, né? Toda mensagem bíblica é um evangelismo. Lógico, eu estou falando, né, desde que a mensagem seja bíblica. Na nossa igreja, graças a Deus, a mensagem é bíblica. Mas tem igrejas que, infelizmente, né, tem fugido um pouquinho do assunto bíblico, mas enfim, não estamos aqui para falar disso. Mas a gente pode juntar pessoas para falar do Evangelho. Por exemplo, aqui nós temos alguns empresários autônomos que têm funcionários. Você pode juntar um café da manhã, né, com seus funcionários, algum momento de reunião, e antes falar, antes da nossa reunião, eu quero fazer uma oração. Quero, né, ler um texto bíblico aqui, para Deus nos abençoar com a porção, né? Lê o versículo, faz uma oração. Gente, é o evangelismo. Ou se você tem uma oportunidade, você trabalha em algum lugar, você conversar, você, né, ter uma palavrinha para falar, você compartilha de alguma coisa, você ora pelo seu patrão, eu não sei, com seus amigos. Evangelismo coletivo. Você está numa roda de amigos lá, todo mundo falando, aí surge um assunto e fala, gente, eu tenho um negócio para contar. E aí você fala, você expõe. A gente tem muito medo de expor a nossa opinião. E é engraçado que a nossa opinião em relação à política, a gente não tem vergonha de falar. A nossa opinião acerca de administração de bens, a gente não tem vergonha de falar. A maneira como a gente educa os nossos filhos, a gente não tem vergonha de falar. A maneira como a gente lida com o nosso cachorrinho, o nosso pet, né? A gente não tem vergonha de falar. A maneira como a gente cozinha, a gente faz aquele bolo, a gente não tem vergonha de falar.
E por que a nossa fé, a gente tem vergonha de falar, a nossa fé faz parte de nós, a nossa fé nos salvou, Cristo ressuscitou para nos dar uma nova vida, e por que nós temos problema em falar disso? Porque é loucura para a humanidade. Gente, a loucura te salvou. Imagina essa loucura salvar seus amigos, imagina essa loucura salvar os seus agregados, as pessoas que estão à sua volta. A gente precisa buscar ter uma vida intencional no evangelismo. No evangelismo. Olhando para a vida de Jesus, é interessante olhar, especialmente para essa conversa. Jesus, ele foi totalmente intencional para encontrar essa samaritana. A gente falou semana passada sobre alguns aspectos aí, de que nenhum judeu passaria pela região da Samaria, nenhum judeu, nenhum. Os homens culturalmente não conversavam com mulheres em público, nem na presença da sua esposa. E Jesus conversou com a mulher. Aqui a mulher fala, né? O texto na verdade fala, os judeus não se davam com os samaritanos. Em algumas traduções, né, do texto original, que os judeus jamais tomariam água da mesma vasilha de um samaritano. O texto também fala que os discípulos foram comprar comida na cidade. Sabe o que isso significa? Que se eles comessem da comida dos samaritanos, eles estariam, pela lei de Moisés, cerimonialmente impuros. Impuros. O que Jesus faz? Jesus, ele se insere na cultura, ele se insere naquele meio social, ele se insere no meio daquelas pessoas. Se você vai evangelizar um japonês, você não pode desprezar o fato dele comer peixe cru, embora aqui a maioria seja japonês, né? Dona Fátima, a senhora já comeu sushi? Não? Tem medo de experimentar? Não quer experimentar, pronto. Vocês estão vendo como a questão cultural ela é delicada. Os costumes. Agora, um japonês do Japão que vem para cá e ele olhar para a culinária paraguaia, como vocês acham que ele vai se sentir? Falar, nossa, esse churrasco gorduroso, esse monte de sal, esse arroz cheio de óleo. Vocês estão vendo? É fácil a gente olhar para os outros, né? Isso que eu estou falando de coisa gostosa, eu estou falando de churrasco e sushi, gente. Mas Jesus, ele tem uma sensibilidade cultural, ele se insere na cultura. Quando a gente quer ganhar o nosso amigo, a pessoa quer falar, a gente tem que se inserir no contexto da pessoa. Eu, por exemplo, não me sentiria à vontade de evangelizar os africanos. Por quê? Você vai ter que chegar lá, você vai ter que comer da comida deles. Você vai ter que sentar com eles, você vai ter que conviver com eles. E é uma cultura totalmente diferente. Tem pessoas que gostam das missões transculturais. Eu, por exemplo, já tenho uma certa dificuldade. Se um dia Deus chamar, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer o quê? Eu vou obedecer. Mas a gente costuma o quê? Criticar, bater de frente, fazer cara feia. Porque, meu Deus do céu, né? É desse jeito. Jesus faz diferente. Jesus, ele entra na cultura, mas ele não se deixa contaminar pela cultura. Aqui já tem uma questão de lei, né? E o texto por si, ele explica sobre a questão da lei. Porque Jesus fala, não é mais aqui, nem ali, não é em Jerusalém, nem nesse monte. Mas Deus procura os adoradores em espírito e em verdade. A questão é, que se uma cultura nos ordena a fazer aquilo que corrompe
a nossa santificação, nossa caminhada com Deus, a gente não abraça essa cultura, a gente quebra essa barreira. No caso, Jesus, ele quebra a barreira por quê? Porque ele fala com uma mulher. Não é pecado conversar com uma mulher, mas culturalmente era errado. Não é pecado se aproximar de um samaritano, mas culturalmente era errado. E Jesus, ele quebra esses aspectos culturais. Só que vocês percebem que ele não é um revolucionário. Ele se insere na cultura, para depois ele sobressair as barreiras culturais, quebrar barreiras culturais. Então, trazendo isso para o nosso pensamento aqui, para a gente poder entender melhor, eu quero falar rapidamente de 4 coisas. Não sei se vai dar tempo, tá? Se não der tempo, eu corto aí. Semana que vem não, porque é Páscoa, né? Mas aí no dia 28, no domingo dia 28, a gente continua essa conversa, né, sobre evangelismo. Mas a primeira coisa que Jesus faz para pregar o evangelho para essa mulher, ele deixa a mulher interessada na sua conversa. Você se considera uma pessoa interessante quando você vai conversar com alguém? Como eu faço para deixar uma pessoa interessada? Como que eu faço para chamar a atenção? Primeira coisa, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente esquece de ser educado, né? O simples fato de você cumprimentar alguém já faz toda a diferença. Quando você vai no supermercado, por exemplo, você vê a caixeira, o caixeiro lá, tá lá fazendo pi o dia inteiro, pi, débito ou crédito, dinheiro, você quer a notinha, quer a sua via, aquela coisa toda. E as pessoas nem cumprimentam essas pessoas. Só o fato de você chegar a falar bom dia, boa tarde, com aquele sorriso no rosto, você já chama a atenção da pessoa. Mas a gente não, a gente chega lá assim, né? Tô com pressa, impaciente, chega batendo suas compras lá na mesa. Não tem como a gente chamar a atenção, gente. E é por isso que a gente precisa ser intencional. Eu vou ali para cumprimentar aquela pessoa. Começa devagar. Se você se acha muito tímido, até esqueci a palavra, introvertido, começa devagar, começa cumprimentando. Vai uma vez, fala bom dia, tudo bem, bom final de semana, bom trabalho. É coisa que cativa a pessoa. Jesus vai lá e fala para a mulher, me dê um pouco da sua água. Jesus pediu ajuda. O Deus Todo-Poderoso, ele se humilha a ponto de pedir ajuda. Eu estou com sede, me dá um pouco de água. Às vezes, oferecer ajuda para alguém, você não vai chamar a atenção da pessoa nos dias de hoje. Por quê? Está todo mundo corrido e todo mundo é orgulhoso. Se você fala para uma pessoa, deixa eu ajudar a carregar suas compras, ninguém vai querer. Vai achar que você é estranho. Agora, se você pedir ajuda para alguém, as pessoas não se negam a ajudar você. Pede ajuda para alguém um dia na rua. Experimenta. Lógico que tem pessoas ruins em todos os lugares. Mas se você pede ajuda para alguém, é muito provável que essa pessoa se compadeça de você. E você ganha a atenção dela. Você chama a atenção, você deixa a pessoa interessada em ajudar você. E foi o que Jesus fez. A gente precisa se importar verdadeiramente com as pessoas. A gente não se importa. A gente é muito egoísta. E é por isso que a gente não consegue. Eu não vou conversar porque eu sou introvertido. Você está sendo egoísta, porque você só está olhando para o seu umbigo. Às vezes a pessoa está ali
Só o fato de você puxar algum assunto, né? Ela já vai falar: nossa, a pessoa percebeu que eu existo, percebeu que eu não sou o caixa do supermercado, percebeu que eu sou uma pessoa, um ser humano, uma criação de Deus, a sua imagem e semelhança. Ela notou que eu tenho vida. Oh! A gente precisa olhar para as pessoas como seres humanos, como criação de Deus. Segunda coisa que Jesus faz, ele conduz a conversa para um assunto espiritual. Percebam que a primeira coisa que a mulher faz, ela impõe barreira. Como que você, judeu, vai pedir para eu, uma samaritana, te dar água? Você está louco? E outra, eu sou mulher, você é homem. Você pirou da cabeça? Presta atenção na resposta de Jesus. Ele não entra em discussão religiosa, cultural, de tradição e de costumes. O que Jesus fala? Se você soubesse quem eu sou, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem te fala, você pediria para Ele água e Ele te daria água viva. Coisas espirituais. Agora, por que Jesus fala água viva? Essa água viva, ela tem também o porquê. Mas quando eles pegavam água do poço na época, era só água, né? Mas quando eles pegavam água da fonte, era chamado de água viva. E é por isso que a mulher fala: mas você não tem nenhuma vasilha para pegar, e esse poço já é fundo. Imagina a fonte para você pegar água viva. Porque a mulher não estava entendendo que essa água viva era sobre salvação. Mas é interessante que Jesus faz o trocadilho da água que poderia pegar da fonte, água pura, com aquilo que ele tinha para oferecer para a mulher: salvação. Quando a pessoa vem querer discutir com você de religião, de costumes e de tradições, não entre na discussão. O que o evangélico faz? Não, porque católico está errado. Não, porque Gente, até fugiu o nome da religião. O budista é idólatra. Não, porque o hinduísta, porque o shindoísta, porque o xiita. A gente só quer condenar as pessoas por aquilo que elas creem, quer ficar discutindo. Ah, porque Maria é mãe de Deus, porque não sei o quê, porque tem que rezar, porque o santo, porque... Meu, não discute, não interessa. Você sabe a verdade, você sabe, você conhece a palavra de Deus. O que a gente precisa fazer? A gente precisa amar as pessoas. Não importa se ela é católica, se ela é apostólica, se ela é romana, se ela é grega, se ela é hebraica, se ela é judia. Não importa. A gente tem preconceito dentro do meio evangélico, se é calvinista, se é arminiano, se é continuista, se é cessacionista. Se o batismo pode ir na piscina ou tem que ser na água corrente. Se a Santa Ceia é para batizado ou não. Se a pessoa que está casada, se não está, se pode tomar ceia, se pode vir na igreja, se pode ser, se não pode. Gente, pelo amor de Deus. Cadê Jesus nisso? Só porque Jesus perdoa os nossos pecados, a gente se acha melhor que todo mundo. A gente acha que a gente está certo. E quanto mais a gente aprende, parece que o nosso intelecto cega a gente. E não é. A gente precisa fazer como Jesus. A pessoa veio colocar barreira religiosa, qualquer coisa. Em vez de você entrar na questão religiosa, fale de coisas espirituais. Mas como você enxerga isso? Se a pessoa, por exemplo, o católico romano, já que estamos aqui nessa questão,
Se ele vir falar de Maria, se ele vir falar de santo, se ele vir falar dessas coisas, pergunta para ele: quando você morrer, você sabe para onde você vai? Faz o teste. É uma questão espiritual. Não sei. Ué, mas como assim você não tem certeza? E a pessoa vai se atrair com o que você tem para oferecer para ela. Não é placa de igreja, não é religião. Você tem água viva. A pessoa está contente com a água dela. E está tudo certo. Cada um tem o direito de escolher o que ela quer. Mas quando você traz as questões espirituais, quando você que tem água viva, você vem para oferecer aquilo que Jesus ofereceu para essa mulher, o rumo dessa conversa muda. A pessoa pensa: opa, eu não sei nem se existe vida depois da morte. Eu não sei nem se isso daqui, ou o que eles ensinam lá no templo é verdade. Eu não sei. E a pessoa para pensar. Você ganha a atenção da pessoa, você ganha a pessoa para conversar, você conquista ela com algo interessante. Você conduz a conversa, você não se deixa levar por aquilo que ela tem para bater em cima dos problemas da religião. Porque existe, gente, igreja tem problema. A igreja é de Cristo, mas a igreja, ela é conduzida por homens, por outro lado. E os homens são falhos, são pecadores. Toda a igreja tem problema. Não precisa ficar olhando para os problemas da igreja quando você vai evangelizar. Agora, se a pessoa toca no assunto dos problemas que a igreja evangélica tem, sabe o que a gente tem que fazer? Tem que ter humildade de reconhecer erros. Tanta igreja evangélica usando o nome de Deus para encher seu bolso, pregando um falso evangelho. E você vai dizer que é mentira? Não é mentira. Então, diante dessas coisas, é melhor a gente reconhecer o nosso erro. Falar: é verdade, eu concordo com você. E a pessoa: nossa, você concorda comigo? Sim, eu concordo. Eu não concordo com o que esses picareta fazem. E você ganha mais um ponto nessa conversa. Só que você não fica batendo na tecla. Você não precisa se defender. E você não precisa defender Jesus. Você precisa pregar o evangelho. A pessoa insistiu, leva a coisa para assuntos espirituais. Jesus não se preocupou em debater com a samaritana. Jesus não se preocupou em vencer no argumento. Porque qualquer argumento que ela pudesse apresentar, Jesus ia vencer. Ele era o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que essa mulher, ela sabia muita coisa. Ela falou de Jacó, ela falou do monte, ela falou de adoração, ela sabia sobre a questão da água viva, ela sabia dos filhos e do gado de Jacó que bebeu daquela água que ele mesmo fez o poço. Ela sabia do Messias, uma samaritana. Ela sabia muito. Isso é um exemplo de uma conversa com qualquer religioso ali no mundo afora. Jesus não perdeu tempo discutindo. Ele trouxe ela para a questão. A questão não é os outros, não é as religiões, não é as pessoas, não é as igrejas, não é os pastores, os líderes. A questão é você. Você sabe quem você é. A pessoa não tem para onde correr. Não tem. Jesus se compadeceu, ele se preocupou em ganhar aquela pessoa. Se você voltar para o capítulo 3 de João, tem uma conversa lá de Jesus também, com um homem chamado Nicodemos.
Nicodemos era um homem extremamente religioso, conhecedor da lei. E quando ele chega para conversar com Jesus, o que ele fala? Eu vejo que tu és um enviado de Deus, porque os sinais que tu fazes não são sinais humanos. E Jesus não entra na conversa dele, Jesus não aceita os elogios dele. Jesus fala: se você não nascer de novo, você não entrará no reino. Ele traz a conversa para um assunto espiritual e o cara fica desconcertado. Mas como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entrar para a barriga da minha mãe de novo, eu desse tamanho que eu estou? E o cara fica assim, não tem para onde correr. Como que eu faço isso? Quando a gente traz um assunto espiritual, gente, nós temos a espada para dar no meio do cara. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a verdade. Não temos que ter medo de usar a verdade. Quando a pessoa se questiona: ai, mas é muito difícil. Gente, é só conversar. Se você sabe o básico, se você sabe o básico de pecado, de morte de Jesus na cruz, perdão de pecados, nova vida, ressurreição, você tem a mensagem que pode salvar o mundo. Você precisa saber da Bíblia inteira. E é interessante que a Bíblia inteira conta a história da salvação. A Bíblia inteira conta da história de redenção, a história do sacrifício de Jesus. Toda a Bíblia culmina, toda a Bíblia aponta para Jesus. Saber de detalhes é interessante, é importante? É, mas não é tudo. Você precisa saber do centro da mensagem da Bíblia, que é o Evangelho, a boa notícia. Caminhando rápido para poder dar tempo hoje. Então, primeira coisa, seja interessante, chame a atenção da pessoa, seja educado, converse, se importe verdadeiramente com a pessoa. Você tem que pensar que aquele pecador está indo para o inferno. E se você não fizer nada, ele passou por você. Você podia ter dado água viva para ela. Se importe verdadeiramente com a pessoa. Segunda coisa, conduza a conversa para coisas espirituais. Você vai chamar a atenção, você vai prender a pessoa para a conversa. E tem um segredo aqui. Não é um segredo de misticismo, mas as pessoas, você pode perceber que muitas pessoas são supersticiosas. Elas acreditam que passar debaixo da escada vai ter 7 anos de azar. Elas acreditam que na sexta-feira 13, se passar um gato preto, ela vai ter coisa ruim na vida. Gente, é tão fácil você conversar dessas coisas, quando a pessoa está sensível ao mundo espiritual. Terceira coisa, leve a conversa para a vida pessoal. Para a vida pessoal. Por quê? Se você apresenta coisas espirituais, a pessoa vai até achar legal. Vai ser igual aos 7 anos de azar. Interessante, né? Espírito e tal, Jesus, pecado, legal. Mas isso não surte efeito ainda na vida de ninguém. Jesus está aqui falando: mulher, água viva, mulher, é isso, mulher, é aquilo. Tanto é que depois ela fala: me dá essa água, porque eu não vou precisar voltar. Ela está achando que essa sede é de água física. Jesus não está falando dessa água. Jesus está falando da sede no coração. Lembra semana passada que a gente falou que a mulher ia meio-dia porque ela tinha uma vida, né, talvez que não se entendia com seus vizinhos, com suas amigas, por isso ela ia sozinha, no horário que ninguém mais ia. Meio-dia no deserto, gente, é o horário mais quente do dia. E ela ia lá nesse horário. Por quê? Porque talvez não tinha uma reputação boa. Então, para ela sair de casa, era chato, era desgastante. Ela sentia tristeza, talvez, de ter que sair de casa e as pessoas verem ela. Então, ela falou para Jesus: então me dá essa água, que aí eu não preciso sair de casa, eu não preciso voltar nesse poço. E o que Jesus faz? Vá e chame o seu marido.
Já que você quer voltar para casa e não quer mais sair para pegar água, então chama o teu marido aqui. E ela fica apática. Não tem marido. Jesus sabia da vida dela. A gente não vai adivinhar a vida das pessoas. Mas olha só, quando você bota a pessoa na parede, ela entende que ela é pecadora. Vai e chama o seu marido. Não tenho marido. Você está certo, porque você já teve 5. E hoje com você não é seu marido. Pum, tocou na ferida. Como que eu faço isso? Você pode usar os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos, gente, é tão eficaz, é tão eficiente para você pregar o evangelho. Por quê? É interessante olhar para Paulo. Se você ler as cartas de Paulo, ele nunca chega falando de Jesus de cara. Ele nunca chegando falando da graça. Ele nunca chega falando da boa notícia de primeira mão. Primeiro ele fala da má notícia. Primeiro ele fala do pecado. Primeiro ele fala da lei. Ele apresenta a lei. E ele mostra para as pessoas que nós somos pecadores. Não tenho para onde ir. Porque além de mostrar a lei, os 10 mandamentos para as pessoas, a gente tem que explicar as consequências do pecado, as consequências de transgredir a lei, que é morte espiritual. O que é morte espiritual? É separação de Deus, estar separado eternamente do seu Criador. Como que eu posso fazer isso? Por exemplo, na Bíblia fala, honrar pai e mãe. Pergunta para a pessoa, nos 10 mandamentos, né? O quinto mandamento, honrar pai e mãe. Pergunta para a pessoa, você honra seu pai e sua mãe? Ah, meu pai é drogado, meu pai é bêbado, meu pai é isso, meu pai é aquilo. E daí? Deus não mandou você honrar seu pai se ele for bom. Deus mandou você honrar pai e mãe. Interessa. Você consegue honrar? Não, não consigo. Quebrou o mandamento. Um dos mandamentos fala para a gente não mentir. Você já contou uma mentirinha? Quantas vezes é necessário mentir para ser um mentiroso? Quantas? Uma vez. Você mentiu uma vez. Aqui, Tadashi Jun. Se vocês contratar uma pessoa para ficar no caixa, e uma vez ela der furo no caixa, porque ela tirou um 50 e colocou no bolso. Uma vez. Vocês vão confiar nessa pessoa? Para uma próxima? Não vai. Não vai. Graças a Deus que nós não somos Deus. Uma vez, gente, para ser mentiroso. Uma vez. Esse aqui ninguém pode. Ninguém pode. A pessoa pode ser o que ela for. Pode ser engenheiro, advogado, médico, doutor, astrofísico, astronauta, pode ser sushi man, pode ser dono de ferreteria, pode ser enfermeiro, pode ser dono de loja, pode ser faxineiro, pode ser limpador de fossa, pode ser jardineiro, pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser o que você quiser. Não interessa o que a pessoa é. Apesar das nossas diferenças, nós temos uma coisa em comum. Todos nós somos pecadores.
Todos. Todos. Fala, mas eu nunca menti. E a Bíblia fala, aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Não tem para onde fugir. Quando você traz a conversa para a vida pessoal daquela pessoa, e não precisa nem falar da lei, gente. Pergunta para o homem: você nunca olhou para uma mulher? Nunca olhou para as partes íntimas dela, sentindo o desejo por ela? Pecou. Fala para a mulher: nunca fez uma fofoquinha? Acabou, gente, acabou. Matou todo mundo. Ou estou errado? Ou existe mulher que não fofoca? Existe homem que não olha? Percebam, é brincadeira, mas é sério. Se você coloca isso para a pessoa, gente, ela vai falar: eu sou pecador. Todo mundo rindo, não se aguenta. Eu estou condenando, estou entregando todo mundo aqui hoje. Ai, meu Deus do céu, é muito bom. Mas, gente, quando a pessoa tem essa consciência de que ela é pecadora, aí que entra o X da questão. Qual é a consequência disso? Morte espiritual, inferno, separação de Deus. A gente não gosta de falar de inferno, mas é real. Ah, mas não é justo a pessoa que só mentiu e vai eternamente para o inferno. E é justo uma pessoa que continua mentindo e ela vai para o céu? A nossa justiça não está em nós. E é por isso que vem a boa notícia da mensagem do Evangelho. Você não pode se salvar. Você está morto. Morto não fala, morto não sente, morto não faz. Você ganha vida com Jesus. Aí a pessoa fala: glória a Deus, aleluia. E você pregou o Evangelho. Tão difícil, né? Tão difícil. Jesus mencionou os pecados dessa mulher, para que a graça pudesse alcançar ela. Se você não levar o pecado para a vida pessoal com quem você está conversando, não botar ela na parede, falar: é você mesmo. A mensagem do Evangelho, a morte de Jesus na cruz, não vai trazer efeito nela. Não adianta você falar que Jesus morreu por seus pecados, ressuscitou no terceiro dia. Vai falar: e daí? Tem que surtir algum efeito como? A partir do momento que vem consciência. Sem consciência, gente, não tem salvação. Tem que doer aqui, tem que doer aqui, tem que doer na pessoa. Eu sou mau. Senão, a mensagem de Jesus não surtiria efeito para essa mulher. Essa mulher ia continuar falando de Jacó, de não sei o que, de poço, de água, de monte, de Samaria e Jerusalém, e não ia surtir efeito nenhum para ela. Mas quando Jesus toca na vida pessoal dela, ai, 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 quando vem a consciência dos pecados individuais, é aí que abre espaço para a obra do Evangelho. Jesus provocou sede nessa mulher. Quando a gente traz essa consciência para as pessoas, a gente provoca a sede de Deus na vida dela. E para a gente encerrar com chave de ouro, quarta coisa que Jesus faz: Ele oferece salvação. Quando Ele termina de conversar com essa mulher, e ela continua se debatendo: não, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a gente adora aqui, adora lá, e não sei o que, não sei o que. Falou: mulher, é o Espírito, não é o lugar. A mulher fala: mas vai vir o Messias. E Ele vai explicar para a gente: mulher, eu sou o Messias.
Jesus cansou já de argumentar: eu sou o Messias. Pronto. Quando a pessoa está consciente, não fica dando volta. Quando a pessoa está consciente, fala de Jesus para ela. Essa é a hora. Tem que ser intencional. A pessoa está sensibilizada, é nesse momento. Porque é na nossa vulnerabilidade que a gente reconhece que precisa de ajuda. Ofereça salvação. Não condene a pessoa. Aí a pessoa fala: eu sou prostituta. Não tem problema. Jesus falou: vai, não peques mais. Eu não te condeno. Quem sou eu na fila do pão para falar que eu sou melhor? Mas eu sou uma pessoa má, eu mando matar as pessoas. Não tem problema. Jesus primeiro. Não condene as pessoas por causa dos pecados dela, porque você também carrega pecados. Ofereça salvação. Não fique olhando para os problemas, ofereça uma solução. E a solução é Cristo Jesus. Jesus fez tudo isso. Para quê? Para oferecer salvação. Para pregar o Evangelho. Para ganhar aquela pessoa. Jesus, ele fez tudo isso para construir um acesso ao coração da samaritana. A gente precisa construir esse acesso. A gente precisa fazer pontes para conversar com as pessoas e não criar mais barreiras. Ele não condenou os pecados da mulher, ele ofereceu vida. Nós temos um Deus de paz. Nós temos uma missão de paz. Nós temos uma mensagem de paz. E nós somos enviados pelo príncipe da paz. Se nem Deus declarou guerra ao mundo, por que nós declaramos guerra ao mundo? Deus declarou paz. Deus levantou a bandeira: eu quero salvar vocês. E a gente não quer salvar, a gente quer condenar, mandar lá para o quinto dos infernos. Acorda, igreja. Jesus ofereceu algo que mudou totalmente a vida dessa mulher. O importante aqui não era o passado dela, mas era o presente e o futuro. Olhe para a vida das pessoas, pensando no que pode acontecer na vida delas se ela conhecer verdadeiramente ao Cristo que nos salva. Seus pecados estavam entregues à justiça de Cristo. E ela passou a ser uma fonte de água, que dentro dela fluiu fontes de água viva. E o que a gente vai fazer com isso? O que você pode fazer para mudar no seu dia a dia? A igreja tem que ir. A gente não tem que esperar que as pessoas venham. A gente tem que ir para poder pregar o Evangelho. O importante não é como, o importante não são os métodos, o importante não são o que a gente vai usar. O que importa são as nossas atitudes. O que importa são os nossos comportamentos. O que importa é o nosso estilo de vida. O que importa é o nosso coração. Temos que ter paixão pelas vidas perdidas. E mais uma vez, se a gente quer ver uma igreja cheia, a gente precisa regar, a gente precisa plantar e regar. Deus vai dar o resultado no tempo dele. Não depende da gente a pessoa se arrepender e se voltar para Deus, mas depende da gente anunciar. Que a gente possa, com a graça de Deus, buscar essa intencionalidade para evangelizar pessoas. Que a gente possa se dedicar para poder falar do amor de Deus para as pessoas. Se você não consegue, se você não sabe, a gente está aqui para ajudar você. Eu faço visitas para evangelizar, gente.
A Gilda aqui é testemunha, ela já foi comigo. A Rosana e o Ju já foram também uma vez. Já era uma mulher que já ia na igreja e estava desviada, essas coisas assim. E essas coisas a gente precisa fazer. Amém, gente? Então eu quero que você pense, baseado no que a gente conversou hoje. Se vocês quiserem, se interessarem, a gente pode conversar mais sobre esse assunto. A gente pode fazer uma prática aqui, né? Simulações de conversas, para a gente aprender a evangelizar. Pelo menos uma pessoa a gente tem que se esforçar para falar de Jesus para ela, né? Então que a gente possa confiar que apesar da nossa timidez, apesar da nossa incapacidade, do nosso despreparo, apesar da nossa personalidade introvertida, Deus pode te usar para você levar o evangelho para as pessoas. E a gente pode seguir o exemplo de Jesus. A gente pode seguir o exemplo de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Fique de pé para a gente orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá graça e oramos porque sabemos que estamos em dívida, Senhor. Sabemos que temos falhado, Pai, na nossa missão de levar o teu evangelho para os perdidos. Sabemos que temos nos acomodado. Sabemos que temos faltado. E a gente prefere viver de uma forma confortável, de uma forma que a gente não saia da nossa zona de conforto. Mas eu quero pedir hoje, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar que a nossa vida espiritual não se baseia em nós mesmos, não se baseia em frequentarmos uma igreja semanalmente e ficarmos sentados no banco, não se baseia em a gente guardar a mensagem de salvação só para a gente, só para a nossa casa, mas que a gente possa ser renovados na nossa mente, no nosso coração, pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que possamos depender do Senhor para sermos intencionais, para a gente se importar verdadeiramente com as pessoas, para a gente ir até as pessoas, contar o nosso testemunho, contar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, a gente levar a mensagem de salvação para os pecadores perdidos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor abra as portas, que o Senhor quebrante os corações, que o Senhor possa trazer pessoas com o coração aberto e que a gente consiga atingir o objetivo como igreja de pregar o Teu Evangelho e de expandir o Teu reino em nome de Jesus. Que o Senhor cuide da nossa semana, dos nossos dias, e no decorrer, Pai, das nossas atividades, o Senhor esteja conosco, cuidando, protegendo, nos sustentando e nos conduzindo, Pai. E que nesses momentos possam surgir oportunidades para a gente compartilhar da nossa fé e possamos fazer como Jesus, possamos seguir o exemplo de Jesus sobre o evangelismo e que muitas pessoas possam conhecer do Teu amor através das nossas vidas. E Deus abençoe nossos lares, nossas atividades, trabalhos, estudos, saúde, tudo aquilo que a gente vai fazer seja para a honra e glória do Senhor. Nos acompanhe também para ir para as nossas casas e tenhamos um domingo na Tua presença com os nossos familiares e podendo descansar, repousar na Tua presença. E por tudo oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com vocês hoje e para sempre. Amém.